Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A sala estava silenciosa, iluminada pela luz dourada que entrava pelas grandes janelas de vidro temperado. Do lado de fora da porta de mogno, um par de olhos castanhos observava atento pela fresta. O menino de 12 anos, calado e retraído, segurava a madeira com força, o coração acelerado, como se temesse ser descoberto. Ele sempre olhava o mundo assim, de fora, escondido, como se não pertencesse a ele. Gabriel Almeida havia aprendido que o silêncio era seu refúgio. Nos últimos 3 anos, desde que a mãe partiu sem olhar para trás, deixando apenas uma carta fria sobre a mesa de jantar, ele se tornara um fantasma em sua própria casa. A mansão de 500 metros quadrados ecoava seus passos solitários pelos corredores de mármore, mas jamais ecoava sua voz. Lá dentro da sala, o pai, homem elegante de 42 anos, negociava com firmeza. Rodrigo Almeida, dono de uma das maiores construtoras do país, falava sobre salário com a naturalidade de quem move milhões todos os dias. O valor oferecido à nova empregada era muito acima do normal, 3 vezes mais que o mercado pagava. Não se tratava apenas de cuidar da casa, mas de algo muito maior, muito mais delicado. "Meu filho não fala com estranhos", disse Rodrigo com voz grave, caminhando até a janela. "Sofre pesadelos todas as noites e tem crise sempre que precisa sair de casa. Os médicos não sabem dizer se é autismo, se são as marcas do abandono da mãe ou simplesmente o mundo que se tornou grande demais para ele." Enquanto isso, atrás da porta, Gabriel observava em silêncio a moça que mudaria sua vida. Ela tinha cerca de 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e usava uma blusa branca e saia preta, o uniforme básico das entrevistas de emprego. Mas havia algo diferente em seus olhos. Não eram os olhos cansados e resignados das outras candidatas. Eram olhos que pareciam entender a dor sem precisar de palavras. Marina Silva cresceu, sabendo que a vida não oferece segundas chances para pessoas como ela. Filha de uma lavadeira e de um pedreiro que morreu quando ela tinha 15 anos, aprendeu cedo que sonhos são luxos que os pobres não podem se permitir. Aos 17, largou a escola para trabalhar como babá. Aos 20, perdeu o emprego quando a família se mudou para o exterior. Aos 25, viu o namorado partir com uma mulher mais jovem e mais rica. Agora, sentada na sala mais luxuosa em que jamais havia estado, Marina sentia o peso da necessidade. O dinheiro do aluguel estava atrasado, a geladeira vazia, e a conta de luz chegaria em poucos dias. Não podia se dar ao luxo de recusar aquela oportunidade, mesmo que o desafio parecesse impossível. "Posso começar amanhã", disse ela, a voz firme, mascarando a vulnerabilidade. "Tenho experiência com crianças difíceis. Já cuidei de uma menina autista por 2 anos. Rodrigo a estudou por um momento. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Não era apenas a necessidade. Ele havia visto isso nos olhos de todas as candidatas. Era uma força silenciosa, uma determinação que não se curvava diante das circunstâncias. "Ele pode não falar com você por semanas", advertiu Rodrigo. "Pode se esconder, fazer birras, recusar comida. Os psicólogos dizem que ele tem medo de criar vínculos para não sofrer nova rejeição." Marina assentiu, mas por dentro seu coração já doía pelo menino que nem conhecia. Ela sabia o que era ser abandonada. Sabia o que era ter medo de confiar. Talvez por isso pudesse ajudá-lo. Quando saiu da mansão, Gabriel continuou observando pela janela. Viu-a caminhar até o ponto de ônibus. Viu-a esperar sob o sol forte. Viu-a entrar no ônibus lotado que a levaria de volta ao seu mundo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não teve pesadelos. No primeiro dia de trabalho, Gabriel se escondeu atrás do sofá de couro italiano da sala de estar.
Marina fingiu não perceber sua presença, enquanto se agachou no tapete persa e começou a organizar os brinquedos espalhados. Carrinhos importados, robôs eletrônicos, jogos que custavam mais que seu salário mensal em empregos anteriores. "Olha só", murmurou ela em voz baixa, pegando um carrinho vermelho Ferrari de controle remoto. "Este aqui deve ser muito corajoso para andar sozinho por esta casa tão grande." Atrás do sofá, Gabriel prendeu a respiração. Ela estava falando com os brinquedos, não com ele. Isso o tranquilizou. "Mas sabe de uma coisa, carrinho vermelho?", continuou Marina, fazendo o brinquedo andar devagar pelo tapete. "Às vezes, até os mais corajosos sentem medo, e tudo bem sentir medo. O importante é encontrar alguém que entenda." Gabriel virou o rosto, desconfiado, mas continuou escutando. Quando ela disse que até os carrinhos mais velozes precisavam de um amigo para não se sentirem sozinhos, ele murmurou quase sem querer: "Ele não anda sozinho. Ele tem medo." Marina congelou. A voz havia sido baixa, quase um sussurro, mas ela ouviu. Foi a primeira vez em muito tempo que aquela casa ouviu a voz de Gabriel quebrar o silêncio. "Você tem razão", disse ela suavemente, sem olhar para trás do sofá. "Ele tem medo, sim. Mas sabe o que eu acho? Acho que ele só precisa de alguém que entenda que ter medo não é vergonha." Nos dias seguintes, pequenas vitórias começaram a acontecer. Gabriel deixou de se esconder, mas mantinha distância segura. Observava Marina limpar, cozinhar, organizar. Ela sempre murmurava pequenas histórias sobre pratos que gostavam de ficar limpos, sobre plantas que sussurravam segredos, sobre livros que sonhavam em ser lidos. A diferença entre os mundos era gritante. Marina usava o mesmo uniforme todos os dias, lavado e passado à noite. Almoçava restos do que sobrava da comida de Gabriel. Dormia num quartinho de empregada que mais parecia um depósito. Enquanto isso, Gabriel tinha um quarto maior que o apartamento onde ela morava, com videogame, computador, biblioteca particular e banheiro de mármore. Mas nenhum desses luxos havia conseguido tirar Gabriel do silêncio. Apenas a voz doce de uma mulher simples que entendia de solidão estava conseguindo. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo mudou. Gabriel estava na cozinha, observando Marina preparar seu lanche, quando ela derrubou um pote de vidro. Os cacos se espalharam pelo chão de granito, e ela se abaixou rapidamente para recolhê-los. "Cuidado", disse Gabriel, correndo até ela. "Você pode se cortar." Foram suas primeiras palavras dirigidas diretamente a uma pessoa em 3 anos. Marina levantou os olhos, surpresa, e sorriu. "Obrigada por se preocupar comigo, Gabriel. Você é muito gentil." O menino corou, mas não fugiu. Pela primeira vez manteve contato visual por mais de 2 segundos. "Eu posso ajudar?", perguntou, a voz trêmula, mas determinada. "Claro, podemos trabalhar juntos." A partir daquele instante, uma nova rotina se estabeleceu. Gabriel começou a ajudar na cozinha, a falar de seus livros favoritos, a compartilhar desenhos guardados em silêncio há meses. No quintal, inventavam corridas de carrinhos e Marina era sempre a juíza oficial. Cada palavra que ele pronunciava parecia um milagre. O menino que só olhava o mundo pela brecha de uma porta, agora começava a atravessá-la. "Por que você é diferente?", perguntou Gabriel numa tarde, enquanto faziam biscoitos juntos. Marina parou de mexer a massa. "Diferente como? As outras pessoas que o papai trouxe aqui, elas falavam comigo como se eu fosse estranho. Você fala comigo como se eu fosse normal. Porque você é normal, Gabriel. Você apenas sente as coisas de um jeito mais profundo que os outros. E isso não é defeito, é dom." Naquela noite, pela primeira vez desde a partida da mãe, Gabriel pediu um abraço antes de dormir. Marina o abraçou com o carinho que guardava para o filho que nunca teve, e ele sussurrou em seu ouvido: "Você vai ficar para sempre?" A pergunta ecoou na mente dela durante toda a madrugada.
Com o tempo, Gabriel passou a confiar em Marina de forma plena. Pedia histórias antes de dormir, guardava desenhos só para mostrar a ela e, pela primeira vez desde o abandono materno, corria para seus braços depois de um pesadelo. Para ele, ela já era mais que uma funcionária, era a mãe que escolheu ficar. Rodrigo observava a transformação de longe, admirado. O filho falava, ria, fazia perguntas sobre o mundo. Comia sem precisar ser forçado, dormia a noite inteira, brincava no jardim. Era como se Marina tivesse devolvido a infância roubada do menino. Mas não era apenas Gabriel que estava mudando. Rodrigo se pegava, chegando mais cedo do trabalho, para jantar com eles, inventando desculpas para ficar mais tempo em casa. Admirava a paciência daquela mulher, o jeito simples de falar da vida, a delicadeza com que tratava seu filho. Admirava também sua força silenciosa, sua dignidade diante das dificuldades, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. "Como você faz isso?", perguntou ele numa noite, depois que Gabriel foi dormir. "Fazer o quê?" "Fazer meu filho sorrir, fazer ele acreditar no mundo novamente." Marina desviou o olhar. "Eu apenas o escuto e o amo pelo que ele é, não pelo que deveria ser." "E eu?", perguntou Rodrigo, se aproximando. "Você me escutaria também?" O coração de Marina acelerou, mas ela deu um passo para trás. "Senhor Rodrigo, eu sou apenas a empregada." "Não", disse ele, tocando suavemente seu rosto. "Você é a mulher que salvou meu filho, a mulher que trouxe vida para esta casa, a mulher por quem me apaixonei." Marina se afastou, os olhos cheios de lágrimas. "Nós somos de mundos diferentes. O senhor vai se cansar de mim, vai perceber que não sirvo para a sua vida, e eu vou perder tudo, meu emprego, minha casa aqui e o amor de Gabriel." "Isso nunca aconteceria." "Sempre acontece", disse ela, a voz quebrada. "Pessoas como eu não têm final feliz em histórias como esta." Naquela noite, Marina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Na manhã seguinte, quando Rodrigo desceu para tomar café, encontrou apenas uma carta sobre a mesa da cozinha. "Senhor Rodrigo, preciso partir. Gabriel está bem agora. Consegue confiar em pessoas novas. Qualquer babá competente cuidará dele com carinho. Obrigada por me dar a chance de conhecer o menino mais especial do mundo. Marina." Gabriel procurou por ela a manhã inteira. Correu pelos quartos, gritou seu nome no jardim, pediu ao pai que ligasse para ela. Quando entendeu que Marina havia ido embora, sem se despedir, sem explicar porquê, algo dentro dele se quebrou novamente. "Ela me abandonou", sussurrou, encolhido no canto do sofá. "Como a mamãe." Rodrigo tentou explicar, tentou consolá-lo, mas Gabriel voltou ao silêncio. Trancava-se no quarto, chorava todas as noites e se recusava a comer. Em uma semana, havia perdido 3 quilos. Em 2 semanas, parou completamente de falar. Era como se Marina tivesse levado consigo toda a luz que havia trazido à vida do menino. "Preciso encontrá-la", disse Rodrigo ao motorista. "Vasculhem a cidade inteira se for preciso." Levou 15 dias para localizá-la. Marina estava trabalhando como faxineira em um prédio comercial no centro da cidade, usando um uniforme gasto e com um olhar cansado. Ganhava 1/3 do que recebia como empregada da família, morava num quarto de pensão, mas tinha escolhido aquela vida para proteger seu coração. Quando viu Rodrigo entrar no prédio, ela tentou fugir pelas escadas de serviço, mas ele a alcançou na calçada, diante de dezenas de pessoas que paravam para assistir à cena. "Marina, por favor!", gritou segurando seu braço. "Gabriel não come, não dorme, não fala. Ele acha que você o abandonou." "Eu não abandono ninguém", disse ela, as lágrimas escorrendo livremente. "Eu apenas protejo a todos de uma desilusão maior." "Que desilusão?"
Você acha que me importo com o que as pessoas vão pensar? Você acha que o amor do meu filho por você é mentira? Que o meu amor por você vai acabar quando a novidade passar? Marina tentou se soltar, mas ele não deixou. Você já é a mãe do meu filho, disse Rodrigo, a voz ecoando pela rua movimentada. Você já é a mulher que amo. Não me importo com classes sociais, nem com o que vão pensar. O que importa é que com você, meu filho fala, sorri e vive. Os transeuntes pararam para observar. Uma roda de curiosos se formou ao redor deles. Marina sentia o rosto em chamas de vergonha, mas Rodrigo não se importava com nada além do que sentia. Eu tenho medo, sussurrou ela. De quê? De não ser suficiente, de você se cansar, de Gabriel crescer e perceber que eu sou apenas uma empregada que vocês acolheram por pena. Olha para mim, disse Rodrigo, levantando o queixo dela. Você salvou meu filho de uma vida de solidão. Me ensinou que o amor não se mede por conta bancária ou diploma universitário. Me mostrou que a riqueza verdadeira está em abraçar uma criança com pesadelos, em preparar biscoitos numa tarde de chuva, em acreditar que pessoas machucadas podem se curar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina, mas ela ainda balançava a cabeça em negação. Eu cresci sem pai. Trabalhei desde os 15 anos. Nunca pisei numa universidade. Como vou conversar com seus amigos? Como vou me comportar nos seus eventos? Da mesma forma que se comportou com Gabriel, disse Rodrigo, se ajoelhando ali mesmo na calçada suja, diante de todos. Com o coração, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Casa comigo, não porque você é perfeita, mas porque você é real. Não porque você vai completar nossa vida de luxo, mas porque você já completou nossa vida de amor. O silêncio tomou conta da rua. Até os carros pareciam ter diminuído a velocidade para testemunhar aquele momento. Marina olhou ao redor, viu os rostos curiosos, alguns sorridentes, outros chocados. Viu vendedores ambulantes que haviam parado de trabalhar, executivos que seguravam telefones sem falar, crianças que puxavam as mães para ver melhor. E Gabriel? Perguntou ela, a voz trêmula. Gabriel me pediu para dar isso para você, disse Rodrigo, tirando do outro bolso um desenho amassado. Era a figura de uma família. Um homem, uma mulher e um menino de mãos dadas. Embaixo, escritos com letra infantil, as palavras, minha família verdadeira. 6 meses depois, o jardim da mansão dos Almeida foi tomado por flores brancas e rosas. Não foi uma cerimônia grandiosa com 500 convidados, mas uma festa íntima com as pessoas que realmente importavam. Os colegas de trabalho de Marina, a vizinha que a ajudou nos momentos difíceis, o motorista que se tornaram amigo da família, alguns poucos amigos verdadeiros de Rodrigo que entenderam que o amor não conhece classe social. Gabriel, agora com 13 anos, caminhava orgulhoso pelo tapete de pétalas, levando as alianças numa pequena almofada de cetim. O menino que antes se escondia atrás das portas, observando a vida de longe, agora participava de corpo e alma da família que sempre sonhou ter. Você tem certeza? Perguntou Marina ao pai e ao filho, minutos antes de caminhar até o altar improvisado no jardim. Tenho, disse Gabriel, beijando seu rosto. Você é minha mãe de verdade, a mãe que escolheu ficar. E você, disse Rodrigo, segurando suas mãos, é a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não mede, não compara, não julga, apenas ama. A cerimônia foi simples, mas nenhum casamento em catedral suntuosa poderia ter sido mais emocionante. Quando o juiz de paz perguntou se Marina aceitava Rodrigo como esposo, sua resposta ecoou pelo jardim como uma promessa eterna. Aceito, para sempre. Gabriel foi o primeiro a aplaudir, correndo para abraçar os dois ao mesmo tempo. Ali, naquele abraço triplo, 3 corações machucados pela vida encontraram finalmente seu lugar no mundo. 2 anos depois, quando Marina segurava nos braços a pequena Sofia,
uma menina de cabelos cacheados e sorriso iluminado, Gabriel se aproximou do berço e sussurrou para a irmãzinha: "Você nasceu na família mais sortuda do mundo, porque aqui o amor não precisa de sobrenome para ser verdadeiro." Marina sorriu, lembrando-se da mulher assustada que um dia fugiu por medo de não ser suficiente. Agora sabia que o amor não se conquista sendo perfeito, se conquista sendo verdadeiro. Não se mantém com riqueza, se mantém com entrega. Não se mede por status social, se mede pela capacidade de transformar vidas. Porque o amor verdadeiro não vê barreiras, não mede riquezas, não se importa com etiquetas. Ele apenas une corações que se reconhecem. E quando isso acontece, não importa de onde você veio ou para onde vai. Importa apenas que você escolheu ficar, escolheu amar, escolheu acreditar que toda pessoa merece uma segunda chance de ser feliz. Na antiga mansão que ecoava silêncio, agora ecoavam risos. No jardim que antes era apenas ornamento, agora floresciam brincadeiras. Na família que estava quebrada, agora reinava a completude. E Gabriel, o menino que um dia observou a vida pela fresta de uma porta, agora a vivia com as portas abertas de par em par, porque havia aprendido que o amor verdadeiro não tem medo de entrar, não tem pressa de sair, e tem o poder de transformar qualquer casa numa família, qualquer família num lar, qualquer lar num pedacinho do céu na terra.